Gente, vamos falar de violência contra a mulher e nós vamos destacar agora o trabalho que a Defensoria Pública de Minas faz, porque ela tem núcleos espalhados pelo estado de prevenção à violência contra a mulher. Quem coordena esses núcleos é a Defensora Pública Samanta Vilarinho. Ela é coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres pela Defensoria Pública do Estado. Doutora Samanta, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio, muito obrigada pelo convite. Então é um trabalho já preventivo, né, doutora Samanta, através desses núcleos espalhados pelo Estado. Sim, é um trabalho preventivo, nós trabalhamos muito com educação em direitos, organizamos diversos eventos, rodas de conversa, seminários, palestras, a gente vai até os territórios também. É muito importante sair dos nossos gabinetes e irmos até onde as mulheres estão, porque nem todas as mulheres chegam até a Defensoria Pública, isso tanto em Belo Horizonte quanto no interior. Então esse nosso trabalho de prevenção à violência, eu costumo dizer que é pelo menos metade da importância do trabalho tanto dos NUDEMs quanto da SEDEM. Na verdade, eu diria até que é mais da metade, porque muito melhor é a gente prevenir violação de direitos do que a gente remediar depois dos danos causados. Os NUDEMs são os núcleos, né? Que são os NUDEMs são as defensorias especializadas na defesa dos direitos das mulheres em situação de violência de gênero de todo o estado de Minas Gerais. Nós temos 10. Temos na capital, inclusive eu sou titular do NUDEM de Belo Horizonte, mas eu estou afastada, tenho 2 anos para exercer essa coordenação estadual, mas temos NUDEMs também em mais 9 cidades do interior. E esse trabalho é feito só com a mulher ou a família é chamada, o marido, o companheiro é chamado também, para que ele seja orientado? Às vezes há um desentendimento, ou mesmo que não, né? As famílias são chamadas, mesmo que haja harmonia nas famílias para evitar a violência, ou quando há um desentendimento, há um problema, o marido é chamado também, o companheiro é chamado? Não, pelo menos não nos NUDEMs. Justamente porque a gente precisa proteger essa mulher, a gente precisa preservar direitos. E quando a gente chama a família, normalmente se for uma família agressora, porque a violência não necessariamente acontece com o companheiro, namorado ou marido. Às vezes é a própria família, o pai, o filho, o irmão, o primo que está cometendo a violência. Ou até prima, mãe, mulher também pode cometer violência. Mas aí, nesses casos, se a gente chama pessoas violadoras de direitos na defensoria, ela perde o local de proteção que ela tem, o local em que ela vai estar ali e só temos ela para conversar. Não quer dizer que outros setores da defensoria não possam conversar com esses companheiros, com esses familiares, pode acontecer. Mas naquele momento em que a mulher está sendo acolhida e atendida pela violência que ela sofreu, é só ela, a gente vai cuidar dela, vai cuidar da proteção dos direitos, por exemplo, pedir medidas protetivas para que essas violações de direitos no futuro não voltem a acontecer. Pois é, aí já entrando nessa questão das medidas protetivas, existe uma série de medidas, por exemplo, a determinação para que um homem, né, um agressor, não se aproxime da mulher que ele agrediu. Mas tem fiscalização, doutora Samanta, de que essa medida protetiva está sendo cumprida? Quem é que está vendo ali se o homem se aproxima ou não, se ele não tem o risco de se aproximar e matar aquela mulher que ele agrediu, que ele ameaçou? Bom, em primeiro lugar, a gente vai confiar que uma ordem judicial é capaz de fazer com que as pessoas cumpram ordens judiciais. A gente nunca vai pressupor que essa ordem será automaticamente descumprida em todos os casos. E existem casos em que, efetivamente, essa ordem judicial, na hora que aquela pessoa agressora recebe aquela ordem judicial, imediatamente ela sabe, não, isso é um mandado judicial, eu preciso cumprir essa normativa, né? Mas existem aqueles e aquelas que vão descumprir. Então, se houver o descumprimento, não tem uma fiscalização ativa. O que tem é a própria mulher, que ela tem que saber os canais de comunicação conosco para nos informar caso exista algum descumprimento, e outras pessoas ligadas a ela também. A gente explica para ela que é muito importante que ela carregue a medida protetiva sempre com ela, na bolsa dela. Se ela tiver mais de uma bolsa, tirar cópia, colocar uma em cada bolsa, deixar um print no celular também, para sempre que acontecer um descumprimento ela puder mostrar. E aí podem ser quaisquer pessoas, podem ser pessoas do relacionamento dela, podem ser pessoas que estão na rua, num ponto de ônibus, por exemplo. Ela pode falar, a pessoa viu ele descumprindo, viu ele se aproximando dela, cometendo algum outro ato de violência, ela pode pedir a ajuda dessa pessoa, mostrar para a pessoa a medida protetiva que ela tem. Então a gente conta com os canais, né? É importante que ela conte pra gente se houver um descumprimento. Agora, se houver um descumprimento, aí a gente também pode entrar no mesmo processo e pedir um agravamento das medidas, porque essa que você deu de exemplo é uma obrigação de não fazer, de não se aproximar, é uma medida bem simples, que não viola tanto os direitos fundamentais dessa pessoa agressora. Porém, se houver um descumprimento, a gente vai pedir medidas mais gravosas. Agora, na avaliação da senhora, com essa experiência na coordenação da promoção e defesa dos direitos das mulheres,
Por que tantos casos de agressão, de abuso contra a mulher, de assassinato, de feminicídio? O que está acontecendo? É impunidade? É a cultura machista? É o descumprimento de medidas protetivas? Na verdade, a gente vive numa sociedade que é estruturalmente machista, misógina e opressora contra os direitos das mulheres. Inclusive, algumas mulheres vão sofrer mais violações de direitos, porque aí existem opressões sobrepostas, né? Existe a interseccionalidade das violências. Então, a mulher negra com deficiência, a mulher negra com deficiência e lésbica, a mulher negra com deficiência lésbica e idosa. Enfim, então são várias interseccionalidades que se sobrepõem nas opressões. Então, a gente vai ter o machismo, vai ter o racismo, vai ter o capacitismo, vai ter a lesbofobia, a gente vai ter o etarismo. Então, são muitas violências que essas mulheres sofrem por serem mulheres e por serem mulheres com essas características que eu acabei de comentar. Então, isso já vai predispor uma violência maior que essas mulheres venham a sofrer, né? E qual é o limite, assim, para a mulher identificar que aquilo ali é uma agressão, que aquilo ali está passando dos limites, que não é apenas um entendimento comum ali no dia a dia de um casal, por exemplo? Qual que é o limiar, o sinal ali? Ela sempre pode procurar a Defensoria Pública para a orientação dos seus direitos. A gente fala muito na delegacia de mulheres, na delegacia de polícia como porta de entrada da violência, mas não necessariamente. Muitas vezes a mulher que está passando por uma situação complicada no relacionamento, ela não tem coragem de pisar numa delegacia, né? Então, muitas vezes essa mulher pode ir à Defensoria Pública para ser orientada. Ela vai conversar com uma defensora ou um defensor público, ela vai conversar com uma psicóloga e aí então ela vai se orientar, ela vai entender melhor o que ela está vivendo. Se aquilo está dentro dos limites aceitáveis ou se aquilo já pode ser uma violência psicológica. E a violência psicológica é muito importante que ela seja orientada mesmo, porque ela é sutil. Muitas mulheres não se dão conta que estão vivendo uma situação de violência psicológica enquanto aquela situação está ocorrendo. E a violência contra a mulher tem aumentado mesmo ou elas têm denunciado mais ou nós estamos tomando conhecimento de mais denúncias? O que está acontecendo na sua avaliação da senhora? Eu costumo dizer que as mulheres estão ficando mais conscientes dos seus próprios direitos. A gente tem mais programas, por exemplo, esse aqui, né, que a gente está conversando sobre a violência contra as mulheres. Então, são meios de comunicação que estão abrindo espaço para a gente conversar sobre esse tema tão importante, porque é um fenômeno complexo, é um fenômeno multifatorial e é importante que a gente tenha espaço nas mídias sociais e nas mídias como um todo para conversarmos sobre isso. Então, as mulheres, elas têm ficado mais orientadas sobre os seus direitos. Uma mulher mais orientada, ela vai procurar ajuda, nem que seja para orientação ou mesmo para tomar uma providência jurídica a respeito daquela situação de violência que ela está sofrendo. Agora, a gente teve recentemente o fenômeno da pandemia. E o fenômeno da pandemia, ele foi um potencializador das violências. Então, se aquela pessoa agressora não seria capaz de cometer um ato de violência doméstica e familiar contra a sua companheira em situações comuns, ordinárias, na pandemia, isso foi potencializado, justamente porque estava sem emprego, né? Normalmente muitas pessoas perderam seu emprego na pandemia, então não tinha renda dentro de casa. A mulher, ela ficou sobrecarregada com o trabalho doméstico, com o trabalho de crianças, porque normalmente os homens não fazem essa divisão das tarefas domésticas com as mulheres. Então foi um acúmulo de questões. A bebida aumentou também, as drogas aumentaram. Então, isso tudo são elementos que, além da questão estrutural, momentaneamente, durante aquela conjectura da pandemia, puderam também aumentar os índices de violência. Lá no Nudem, eu ainda estava no Nudem quando começou a pandemia, e eu posso dizer que no final do ano de 2020, os meus atendimentos triplicaram em relação ao que era em 2019. E era um momento, talvez, de maior isolamento social, em que as pessoas estavam mais em casa, né? Porque a pandemia começou lá em março, abril de 2020, e aí tudo foi fechando e as pessoas ficando em casa, trabalhando de casa, muitas perderam o emprego, as escolas fecharam, né? Justamente, sem falar na subnotificação, né? Sim. Porque se a mulher está em casa junto com a pessoa agressora, ela nem vai entrar em contato, nem por meios virtuais com a defensoria. Então, a gente também está considerando isso. Que ela tinha que esperar o momento que ele saía por algum motivo, e aí ela ligava. E muitas faziam isso, esperavam ele sair e entravam em contato. E aí a gente tentava marcar um atendimento virtual e às vezes não conseguia, justamente nesse horário eu não posso, só se for de noite, porque ele tá trabalhando agora de noite, tá fazendo um bico de noite. Aí a gente entrava em contato com elas à noite, 9 horas da noite, na hora que dava, pra entrar em contato. A mulher literalmente vivia e vive refém de muitos homens, né? Doutora, por falar em contato, tem um telefone de contato dos Nudens, ou do Nudem de Belo Horizonte, ou da coordenadoria da senhora, ou um e-mail, ou, enfim, endereço, meio de contato para que a pessoa possa
a mulher possa fazer a denúncia? Os telefones eu vou achar daqui a pouquinho, mas o endereço do Nudem de Belo Horizonte, Rua Araguari, 210, okay. Fugiu. Tá certo, 210, quinto andar. A SEDEM está localizada na Rua Bernardo Guimarães, 2731, quinto andar também. O Nudem fica no bairro Barro Preto e a SEDEM fica no Santo Agostinho. Os e-mails são da SEDEM. Se for uma violação de direitos no interior, pode entrar em contato direto com a coordenadoria, que é a SEDEM. Então é SEDEM, D de dado, M de mulher, @defensoria.mg.def, DEF abreviatura de defensoria, D de dado, F de faca.br. E o Nudem de Belo Horizonte, se for uma violência em Belo Horizonte, atendimento nudembh, @defensoria.mg.def.br. Tá certo. Então, a gente tem um endereço fácil aqui na região do Barro Preto ali, Santo Agostinho, Araguari 210, e também tem na Bernardo Guimarães 2731. Santo Agostinho, quinto andar também. Tá bom. E o telefone eu lembrei agora de cabeça, do Nudem, é 2010-3171 e 2010-3172. Legal, 2010-3171 e 2010-3172. Defensora Pública Samanta Vilarinho, ela é coordenadora estadual de promoção e defesa dos direitos das mulheres da Defensoria Pública de Minas. Obrigado pela presença da senhora aqui, pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho. Estamos sempre à disposição aqui, viu? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar na Itatiaia e conhecer o senhor.